Painel, com o professor Marco Aurélio. Vitor Araújo, ouvinte Cidade FM. Acordamos aí com a notícia da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello pela Polícia Federal lá em Brasília. Em Maceió. Em Maceió, perdão. E quem determinou a prisão foi o ministro Alexandre de Moraes. Isso, o cumprimento aconteceu às 4 horas da manhã. Cedinho, hein? Segundo a defesa do ex-presidente Fernando Collor de Mello, ele está custodiado na Superintendência da Polícia Federal em Maceió. Então, esse é um dos destaques da coluna Painel com o professor Marco Aurélio Freire. O dia todo da Rádio Cidade. Ontem uma notícia pegou de surpresa o mundo político lá em Brasília. É que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E olha, como é que se deu isso? Bem, primeira questão é que quem é Fernando Collor, né? Ele foi o primeiro presidente da República que veio ali da primeira eleição depois da ditadura militar, em 1989, assumiu o mandato em 1990, mas não terminou, porque também foi o primeiro presidente da nossa história a sofrer impeachment por corrupção ali em 1992. Depois disso, ele tornou-se senador pelo dele, e em Alagoas ele foi senador até 2022. E ali nos anos de 2010 a 2014, ele teria recebido propina de 20 milhões de reais no âmbito da questão ainda da Lava Jato, da Petrobras, da questão da distribuidora BR, e depois ele caiu como alvo de investigação na Lava Jato, que foi processada desde as primeiras instâncias e chegou ali ao STF. E nesse caso ele foi condenado. O Collor foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão. Bem, só que ele não estava cumprindo. Ele não estava cumprindo porque a defesa dele colocou alguns recursos no processo. E um desses recursos era o que a gente chama de embargos infringentes, que basicamente é um tipo de embargo que você tenta ali discutir algumas questões dentro da causa. Só que Alexandre de Moraes entendeu que esse tipo de embargo especificamente estava sendo colocado pela defesa do ex-presidente apenas para protelar, ou seja, ganhar tempo no processo. E Alexandre de Moraes achou que isso não poderia ocorrer. Nesse sentido, determinou que ele fosse imediatamente preso e recolhido já à prisão para início do cumprimento da pena dele, como eu disse, 8 anos e 10 meses. E aí, assim, isso chegou ao mundo político, pegou muita gente de surpresa. A questão é que, a partir de agora, o que tem que ser feito? Olha, o STF marcou para hoje mesmo uma reunião virtual do plenário, de todos os membros, para que eles decidam se confirmam ou não essa decisão tomada pelo Alexandre de Moraes. Então, durante o dia de hoje, teremos essa sessão virtual da casa para que ela decida lá, a corte decida, qual vai ser o destino de Fernando Collor de Mello. Não entender de Alexandre de Moraes, os embargos não poderiam ficar sendo colocados para ganhar tempo. Já que ele já está condenado, ele já deveria começar a cumprir a pena. E um detalhe interessante é que ele é o primeiro presidente também a ser condenado no STF. Já tivemos presidentes presos, nós sabemos disso, mas condenados no STF para cumprir prisão, essa é a primeira vez. Enfim, vamos ver qual vai ser o destino de Collor, porque hoje a sessão já está rolando aí, já está começando a sessão lá no STF. Agora, a outra notícia de Brasília que é o seguinte, é o fim de uma novela. A novela do Ministério das Comunicações finalmente chegou ao fim, porque vejam só, o Juscelino Filho era o ministro das Comunicações, ele é do União Brasil e é deputado. Só que ele acabou denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao STF, justamente por uma questão de emendas parlamentares, que ele teria aí, de algum modo, emendas suspeitas, desviado recursos, enfim, vai ser investigado porque ele mandava dinheiro para uma prefeitura no Maranhão que era governada por uma irmã dele, então, que não é mais, mas era na época. E aí ele foi denunciado pela Procuradoria e agora vai responder o processo, por isso saiu do Ministério das Comunicações. Quem ia ser colocado no lugar dele pelo partido era o Pedro Lucas, que é o líder do partido na Câmara. Só que o Pedro foi anunciado pela Gleisi Hoffmann e depois recuou. Inclusive pediu desculpas ao Lula, mas mostrou que o governo está fraco. O governo está bem mais fraco do que antes, porque imagina, você tem um deputado que é nomeado, ou anunciado que vai ser nomeado ministro, e ele recusa.
Enfim, isso mostra uma dificuldade política do governo Lula. Mas o Pedro Lucas acabou não aceitando e aí ficou lá o Lula com um cargo vago na mão. Com quem foi que Lula conversou? Com Davi Alcolumbre e escolheu um engenheiro para esse cargo, né, o Frederico Filho. E é interessante porque o Frederico Siqueira Filho, ele é pernambucano, tá? Ele é um engenheiro pernambucano, mas não é ligado aos políticos de Pernambuco necessariamente, e sim ligado ao Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que, né, vai aí colocando, né, se colocando como o principal interlocutor do União Brasil com o Lula. E isso pode ter repercussões para 2026. De qualquer modo, a novela acabou. Vamos ver se o governo consegue virar essa página. Porque, por enquanto, o governo parece mais acuado nessa questão da reforma ministerial do que avançando. Mas aí, a conferir, a gente volta amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.